tudo bem? Prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos viajar pelo tema das semanas 7 e 8 do PET 3 complementar, que vem trazer o aprofundamento dos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela tem várias causas, mas a principal causa da Primeira Guerra Mundial é a corrida imperialista provocada pela consolidação da Segunda Revolução Industrial pelas potências europeias. Junta-se a essa corrida imperialista a corrida armamentista que os países da Europa vão se colocar no século XX. Também podemos colocar aí as questões revanchistas, o nacionalismo exacerbado e também podemos colocar aí a política de alianças. Com todas essas motivações, o cenário para a guerra estava pronto. Então faltava a causa imediata ou o estopim. O estopim para a Primeira Guerra Mundial vai ser o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 1914. Ele foi morto por um jovem da Sérvia. Lembrando que, a partir desse assassinato, vai entrar em ação a política de alianças. De um lado, a Tríplice Entente, composta pela França, pelo Reino Unido, pelo Império Russo e depois pelos Estados Unidos. Do outro lado, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. A Primeira Guerra se divide em 3 fases. A primeira fase é a Guerra de Movimentos, a segunda fase e mais longa, a Guerra de Trincheiras, e a última fase é marcada pela saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos. A guerra termina em 1918 com a vitória da Tríplice Entente e a Alemanha é considerada aí a maior causadora da guerra, e vê sobre ela imposta aí o Tratado de Versalhes. Então vamos às atividades? Número 1. O que provocou a Primeira Grande Guerra? Como eu disse, são vários fatores. Podemos destacar a corrida imperialista, o nacionalismo exacerbado de algumas regiões, a paz armada, a política de alianças, o militarismo, as rivalidades e o revanchismo, como, por exemplo, a briga entre França e Alemanha pela região da Alsácia-Lorena. 2. Qual foi o estopim para o início da guerra? Nós chamamos de estopim a causa imediata para uma guerra. O estopim foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro. Ele foi morto aí por um jovem sérvio em 1914. 3. Cite as fases da guerra e caracterize cada uma delas. A guerra se dividiu em 3 fases. A Guerra de Movimentos, que está relacionada aos primeiros meses do conflito, período em que os soldados da Entente estavam avançando aí pelos soldados da Tríplice Aliança, estavam avançando pela França. A segunda fase é a Guerra de Trincheiras. Foi a maior e mais cruel fase da guerra. Vai durar cerca de 3 anos. Ela se caracteriza pela construção de buracos para abrigar as frentes de batalha, que estão distantes umas das outras cerca de poucos metros. A terceira fase é marcada pela saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos. Há uma intensificação da guerra, com a introdução de novas armas, de aviões e de contingentes de soldados descansados. Esse fator aí vai ser determinante para a vitória aí da Tríplice Entente, para a vitória dos aliados. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história. Assistam, façam a correção das semanas 7 e 8 do PET 3 complementar e enviem no Conexão Escola. Um abraço, nos vemos numa próxima viagem na história.